Deus falou ao meu coração ao longo dessas leituras semanais. Porque eu venho lendo aí alguns livros da Bíblia e Deus vem falando. Deus vem falando comigo, Deus vem falando com a nação brasileira, Deus vem falando com todos os servos dele, com todas as igrejas espalhadas pelo mundo. A igreja ser humano e a igreja de pedra. Deus vem falando para que nós possamos mudar a nossa postura diante da vida. Nós precisamos arrumar a nossa casa, porque é chegado o tempo do Senhor sobre a terra. Nós sabemos que Jesus voltará em breve. Nós precisamos preparar o caminho, assim como fez João Batista ali, quando preparou o caminho para o Senhor. Nós não podemos nos distrairmos com coisas insignificantes, mas através da Bíblia, da palavra do Senhor, colocar a nossa vida no devido lugar, tendo a certeza de que existe um Deus que tem cuidado de nós. Vamos lá para a palavra do Senhor hoje, em Esther, capítulo 4, a partir do versículo 14. Ouçam bem o que diz a palavra do Senhor a todos nós hoje. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Esta é uma palavra de Deus que está na Bíblia, nos ensinando como nos portar diante de todas as circunstâncias da vida e diante daquilo que o Senhor nos pede para que nós venhamos a fazer. Se Deus falou para você, meu amado e querido irmão ou irmã em Cristo, que é para você pregar o Evangelho, você tem que pregar o Evangelho. Se Deus falou para você que é para você profetizar, você tem que profetizar. Eu trouxe hoje essa mensagem aqui para a nação brasileira. Por quê, Rosana? Porque um culto de mulheres que eu tive esse mês, na Getsemane, chamado Guerapielas, Deus falou com muitas mulheres. Deus falou comigo. Deus falou ao meu coração. E nós precisamos entender, de fato, quando é Deus que fala ou não. Porque quando é Deus falando conosco, continuamente as coisas vão se repetindo. Certamente quando a gente não entende por completo o que Deus quer de nós, o que Deus está falando conosco, ele continua repetindo. E daí ele vai enviando pessoas e mais pessoas para trazer de diversas maneiras diferentes uma mensagem de Deus. E essa mensagem hoje que eu estou compartilhando, através da Bíblia, eu estou compartilhando aqui essa mensagem, né? Por quê, Rosana? Porque nós estamos vivendo aí um momento político, um cenário atual, que nos convida a estarmos atentos a tudo que está acontecendo e tudo aquilo que vai acontecer. Nós não podemos nos distrair com coisas insignificantes diante do cenário atual que nós estamos vivendo. Diante de um governo que tem cuidado de um povo, mas em que as pessoas não estão observando tudo que está acontecendo por causa da cegueira, por causa da idolatria. Pessoas idólatras, pessoas que ficam questionando, né, o que de fato não está acontecendo e falando o que está acontecendo. Então eu venho aqui hoje trazer uma mensagem para o Brasil. Porque Deus, ele é um Deus fiel e verdadeiro, mas ele é um Deus que não compactua com a ingratidão. Deus é um Deus que, apesar de ser gracioso, de um Deus que cuida de todos nós através do poder, né, da misericórdia, da graça, né, da sua graça salvídica, da sua graça extraordinária, porque Deus tem um amor extraordinário por cada criatura sua. Porque filhos de Deus não são todos, mas todos nós somos criaturas de Deus. E Deus está falando, o povo não está vendo. Deus está pedindo o povo para sair do pecado, o povo não está vendo. Deus está enviando profetas, o povo não está ouvindo. Deus está mandando pregadores, o povo não está ouvindo. Deus está mandando crianças profetizarem, o povo não quer ouvir. Então, infelizmente, o cenário, né, que nos mostra no momento atual é um cenário que não tem nada a ver com a gestão governamental, não tem nada a ver com Deus. Por quê? O inimigo, ele entra onde tem brecha. O inimigo aproveita de situações de pecado para agir em uma nação. E Deus está chamando essa nação brasileira, esse povo brasileiro,
ao arrependimento. Deus está convidando as igrejas a se unirem, porque quando Jesus voltar, o que vai acontecer não é a igreja A, B, C ou D, é a igreja do Senhor que se reunirá, né? Eu tenho uma visão espiritual assim de um grande pátio, de um lugar muito grande, imenso, onde há uma multidão em reverência ao Deus Todo-Poderoso, a Jesus Cristo. Mas não vai ter placa, não vai ter rico, não vai ter pobre, vai ter servo fiel e verdadeiro do Senhor. E Deus está convidando os servos fiéis e verdadeiros a entrarem, né, em comunhão, em harmonia, em sintonia nesta nação. Porque o mundo, eu quero dizer algo aqui muito sério, algo muito interessante a todo o mundo. Porque as pessoas não valorizam aquilo que têm. E nós somos uma nação abençoada, somos um povo abençoado pelas graças do grandioso El Shaddai, do poderoso. El Shaddai quer dizer Deus Todo-Poderoso. E nós fomos abençoados pelo grande eu sou, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas o que o homem tem que entender é que nós fomos presenteados, mas nós temos que ser gratos, sermos gratos. Nós precisamos ter gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito nessa nação. Só há lamento, só há reclamação, choro, de miséria, que verdadeiramente há, mas por causa do pecado, por causa da desigualdade social. Se há desigualdade social é porque há pecado. Então nós temos que saber discernir e separar as coisas. Não tem como você viver sorrindo num lugar onde há perversão, onde tem pessoas perversas, pessoas que ficam combinando, macumunando coisas umas contra as outras, nos porões, nas garagens, né, em lugares reunidos, fazendo reuniões, tramando coisas contra servos de Deus. Nós temos que tomar cuidado com isso. Então, Deus está ali atento. É como se os olhos de Deus, lá em Ezequiel, fala muito a respeito, né, da forma com que, como eu vou explicar isso para vocês, né? É da forma com que Deus vê o mundo. É como se Deus estivesse, às vezes você vê coisas aí e fica deturpando. Imagens, figuras alegóricas, coisas assim como está em Apocalipse. Às vezes você vê, tem chifre, tem olhos, tem isso, tem aquilo. Não, Deus trabalha de diversas formas, porque os olhos de Deus estão espalhados por toda a terra. Então nem tudo que dá medo é para se ter medo. Mas nem tudo que parece belo, né, e bonito é para que você acredite, é para que você retenha para sua vida, não. Tem que tomar muito cuidado. Com ofertas, nós precisamos tomar cuidado com aquelas ofertas. Satanás, ele é sujo. Ele vai no ponto daquilo que você está precisando, daquele pecado que você deixou a brecha, para atingir a sociedade, para atingir a sua casa, a humanidade e as famílias do Brasil. Nós temos que tomar cuidado com isso. Portanto, Esther, aqui, quando fala a respeito de Esther, lá no capítulo 3, versículo 2, aqui fala que Mardoqueu não se curvava e não se curvou diante de Amã. Olha só, conforme aqui fala, né, as ordens do rei. Por quê? Mardoqueu não se curvou? Porque ele era um homem de Deus, porque ele tinha o Espírito Santo, com certeza. Quem tem o Espírito Santo não vai se curvar diante de ofertas, diante de propostas, diante de qualquer coisa. Eu prefiro ficar com Deus sem dinheiro do que ter dinheiro e não ter Deus. Eu prefiro não ter fama sem dinheiro do que ter fama e não ter Deus. Eu prefiro viver, né, com Deus sem nada, porque eu vou ter tudo, do que ter tudo e não ter Deus, porque eu não vou ter nada. Então nós temos que aprender isso. Deus tem enviado aí mensageiros por toda parte, alertando sobre o perigo iminente que está por vir, sobre pessoas que estão tramando coisas contra os servos de Deus. E Deus alerta, porque o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala, definitivamente. Eu converso com o Espírito Santo e com Deus e com Jesus como se eu estivesse falando com uma amiga. Então você tem que ser amiga e amigo de Deus. Porque assim você vai estar em comunhão com Ele o tempo todo. E Ele vai te alertar do perigo iminente que está por vir. Nós precisamos acordar.
nação brasileira, país chamado Brasil, mundo. Existem alguns países aí que Deus fala muito ao meu coração, né, que precisa entrar, né, em conformidade com as coisas do Senhor. Países que estão aprovando leis que não são concernentes ao critério bíblico, a palavra de Deus. Né? Olha só, Deus fala na minha mente os nomes. 2 nomes Deus acabou de me falar aqui. Canadá e China. Deus acabou de me falar sobre a China e sobre o Canadá. Ele falou na minha mente, o Espírito de Deus me revelou aqui agora. Canadá e China, estejam atentos às coisas de Deus. Porque quando Deus pesar a mão sobre esses países, não há como lamentar e chorar, porque Deus está pedindo para que haja mudança e arrependimento. Mas o povo insiste, é a segunda vez que Deus me fala sobre o Canadá. Eu não sei dizer para vocês o que há de acontecer de tão sério, porque Deus está alertando o Canadá e a China. Então, povo da China e povo do Canadá, estejam atentos às ordens do Senhor sobre essa terra, porque Deus não está brincando. Assim como eu falo para o Brasil, assim como eu falo para aqueles que estão indo contra as coisas do Senhor, porque há de chegar um momento em que Deus vai trazer à tona tudo aquilo que ele precisa para que haja uma grande mudança, uma mudança geral em todo o contexto da história, para marcar nos livros de história a história referente ao que estou falando sobre a Bíblia. Então leiam aí o livro sobre Esther. Deus está falando, gente, 24 horas por dia. Ninguém está dando ouvido. Cuidado, Brasil. Cuidado, Canadá. Cuidado, China. Estados Unidos, né, também tem muita coisa para tomar cuidado, para mudar. Não entre em combate contra aqueles que estão defendendo a palavra de Deus. Não entre em combate contra eles. Porque nós não podemos viver, né, num país onde as pessoas só querem andar para trás, não querem ir para frente. E para frente não quer dizer é o progresso financeiro, não. E para frente é o progresso de nível, né, intelectual, espiritual, onde a maturidade alcance a prosperidade da forma que Deus quer. A maturidade espiritual é muito mais importante do que qualquer coisa. Nós precisamos estarmos aí atentos. Então eu deixo aqui o livro de Esther. Eu vou trazer depois aqui uma leitura no livro de Joel, que também foi uma palavra que o Senhor me deu no culto Guerapielas, que é o culto de mulheres lá da sede Getsemane. Eu jamais viria aqui falar algo que não fosse verdadeiro, porque Deus está falando. Deus continua falando com as mulheres, com as crianças, com os idosos, com aqueles servos que você nem imagina. Eu estou falando aqui em nome de Deus, em nome de Jesus. Eu tenho um temor tão grande que eu jamais viria aqui agora falar algo que não fosse verdade. Eu tenho tudo anotado. Por quê? Porque eu tenho anotado as minhas coisas que Deus fala e eu tenho também testemunhas daquilo que Deus fala. Para que depois não venham dizer que estou buscando, né, aparecer. Jamais. Eu prefiro, né, ficar sem nada com Jesus do que ter tudo e não ter Jesus na minha vida. Deixa aqui hoje, nesse início de semana, essa palavra de Deus para você. Por favor, escutem os pregadores aí, os profetas do Senhor. Escutem,